Pensa só, cada pedacinho de dado que viaja pela internet é como uma pessoa tentando cruzar um país gigante. E para chegar no destino, claro, ela precisa de um mapa. Mas que tipo de mapa? Um daqueles de papel, sabe? Fixo, desenhado à mão, que não muda nunca? Ou seria melhor um GPS, um mapa vivo que se atualiza em tempo real, mostrando o trânsito, os acidentes, tudo? Pois é, essa analogia é exatamente a diferença entre o roteamento estático e o dinâmico. Vamos mergulhar nisso. E é aqui que a discussão começa a ficar interessante. Como a rede decide o caminho? De um lado, a gente tem o controle total, o decreto, onde cada rota é definida por alguém, uma autoridade central. Do outro, tem o consenso, onde os próprios equipamentos da rede conversam entre si e decidem juntos qual é o melhor caminho. São duas filosofias bem diferentes que definem como a informação flui no mundo digital. Mas antes de tudo, vamos alinhar um conceito básico. O que é uma rota? Pensa nela como se fosse uma linha de instrução num guia de ruas gigante que o roteador tem. Essa linha diz basicamente, olha, para chegar nesse bairro aqui, que é a rede de destino, você tem que passar por esse cruzamento específico, que é o Next Hop. É simples assim. Cada rota é uma pecinha do quebra-cabeça que monta o mapa completo da rede. Ok, vamos começar com a primeira filosofia, o mapa manual. Aqui, cada caminho é desenhado literalmente, linha, por um administrador de rede. É o método do controle absoluto, onde nada, mas nada mesmo, é deixado ao acaso. A palavra-chave aqui é manualmente. O administrador vai lá, acessa cada roteador e insere os comandos um por um, falando exatamente qual caminho um pacote de dados tem que seguir. Se uma estrada fecha na vida real, o mapa de papel não se atualiza sozinho, né? Alguém precisa ir lá e desenhar um desvio. Aqui é a mesma coisa. E aqui a gente vê como isso acontece na prática. Esse comando, iproute, é a caneta do administrador. Ele está dando uma ordem direta para o roteador. Para chegar na rede 192.68.2.0, mande os pacotes para o endereço 10.0.0.2. É uma instrução direta, clara, sem espaço para interpretação. Mas e aí, quais as vantagens e desvantagens? Bom, por um lado, é super simples, previsível e não gasta recursos dos equipamentos com conversas extras. E é muito seguro, porque o controle do caminho é total. Por outro lado, essa rigidez toda é o seu maior problema. Imagina uma rede grande que muda o tempo todo. Manter esses mapas manuais atualizados vira um pesadelo. E pior, se um caminho falhar, o tráfego simplesmente para. Isso nos leva direto para a segunda abordagem, que é o oposto completo. Esquece o mapa de papel, agora a gente está falando de um sistema de navegação inteligente, um GPS que se ajusta sozinho e que vive e respira junto com a rede. Aqui, os roteadores são tipo motoristas de um app de trânsito. Eles estão o tempo todo conversando uns com os outros, trocando informações sobre como estão as estradas da rede. Se tem um congestionamento, um acidente, eles compartilham isso na hora. E todo mundo recalcula a melhor rota em tempo real. É a inteligência coletiva da rede em pulação. E como é que eles conversam? Usando idiomas específicos que a gente chama de protocolos de roteamento. O RIP é o mais basicão, ele só conta o número de paradas e escolhe o caminho com menos saltos. O OSPF já é mais esperto, ele olha a velocidade da estrada, prefere uma rodovia livre a uma ruazinha curta. E o BGP? O BGP é o protocolo da internet global, que conecta os grandes provedores e faz o mundo todo funcionar. A grande vantagem aqui é óbvia, a automação. A rede se cura sozinha. Se um cabo é cortado, em questão de segundos, um caminho novo é encontrado. Mas claro, essa inteligência toda tem um preço. Os roteadores precisam de mais poder de processamento, mais memória para rodar esses protocolos e a configuração inicial, bom, ela pode ser bem mais complexa. Beleza, agora que a gente já conhece os dois lados da moeda, vamos colocar eles lado a lado, um confronto direto para ver como eles se saem nos pontos mais importantes. Olha, essa tabela aqui resume tudo muito bem. Se a gente pega a convergência, por exemplo, que é a capacidade de se adaptar, o estático simplesmente não faz isso sozinho. Já o dinâmico faz automaticamente. Em escalabilidade, a mesma história. Estático é ótimo para redes pequenas, mas o dinâmico nasceu para redes gigantes. Fica bem claro que não tem um melhor, e sim a solução certa para cada tipo de necessidade. Agora, tem um conceito que é como uma rede de segurança para qualquer roteador. Não importa se ele é estático ou dinâmico. É a rota de último recurso. Pensa que o roteador é tipo um carteiro. Ele tem uma lista de ruas e bairros que ele conhece. Mas e se chega uma carta para um endereço que não está na lista dele? Em vez de jogar a carta fora, a rota padrão diz: olha, se você não sabe para onde isso vai, manda para esse endereço aqui, que ele se vira. E geralmente esse endereço é o do provedor de internet.
E essa é a identidade universal dela. O endereço 0.0.0.0 com a máscara 0 significa literalmente qualquer rede. É a rota pega tudo, a porta de saída para o desconhecido, que na maioria das vezes é a imensidão da internet. Com tudo isso em mente, a pergunta que fica é: beleza, mas quando usar o mapa manual e quando usar o GPS? A resposta, como quase tudo em tecnologia, está no cenário de uso. Então, na prática, como é que fica? Para uma rede pequena, tipo um escritório com uma única saída para a internet, o roteamento estático é perfeito. É simples, seguro e super eficiente. Agora, para uma empresa grande ou um provedor de internet com dezenas de caminhos e precisando de alta disponibilidade, o roteamento dinâmico não é uma opção, é uma necessidade absoluta. Os dois têm seu lugar e muitas vezes eles até convivem na mesma rede. E isso nos deixa com uma reflexão final. Com as redes ficando cada vez mais autônomas e inteligentes, a ideia de um decreto manual pode parecer meio antiga, né? Mas a verdade é que, mesmo em um mundo automatizado, ter a capacidade de definir uma regra fixa, um porto seguro que nunca muda, continua sendo algo fundamental. A questão talvez não seja mais escolher entre o mapa manual ou o mapa vivo, mas sim como combinar a inteligência de um com a segurança e o controle do outro.